Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec, né? Muito obrigado a todos, então vou passar para o Michel se apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Nós estamos aí na parte das manifestações dos espíritos. Hoje vamos estudar o item 11. A gente começou a entrar num assunto muito interessante que é da mediunidade em si, né? Que as pessoas têm muito interesse e as pessoas têm muitas perguntas, muitas questões e muitos mitos para a gente desfazer do movimento espírita, né? Então, sejam bem-vindos. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar e convidar pessoas. Isso é muito importante. Se inscrever nos canais. O nosso o nosso amigo José hoje, por questões profissionais, não vai poder participar, mas a gente vai aí com a ajuda de vocês tocando o barco, né? Então, também participem. É importante fazer questões, primeiramente sobre aquilo que a gente vai estudar, é importante, e a gente sempre abre um espacinho para aquelas questões mais gerais, né? Se sobrar tempo, a gente procura dar uma abordada. Então, que a gente tenha um ótimo estudo. Então, a gente vai continuar agora no item 11, né? Então, vamos seguir para a leitura. Então, o item 11 diz Kardec: o fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. É uma ideia ridícula crer-se que eles se introduzem por uma pequena abertura, como o buraco de uma fechadura ou o tubo de uma chaminé. Então vejam que Kardec inicia essa parte da obra, como a gente viu semana passada, falando, resumindo os tipos de manifestações dos espíritos, né? Como é que eles se manifestam. E já no item 11 ele já entra na questão do fluido do perispírito. A gente vai ver agora alguns itens sobre isso. Por que Kardec vai fazer isso? Porque é justamente a base, a chave dos fenômenos espíritas está justamente nesse fluido especial que compõe o perispírito, né? Da qual o espírito ele é envolvido. É o perispírito o responsável, de uma maneira central, por todos os fenômenos. Então é natural que, ao falar dos tipos de manifestações, agora ele comece a tratar do fluido para que a gente possa entender o papel desse perispírito, desse fluido, nas manifestações. A primeira coisa que ele quer deixar claro é a natureza desse fluido. Lembrando que a gente já explicou o porquê Kardec usa essa palavra fluido, né? Ela é justamente para designar algo da qual eu não conheço a natureza. Eu apenas aprecio seus efeitos, né? Então, eu sei dos efeitos que essa coisa produz, embora eu não saiba a sua natureza. Por isso essa palavra, que a gente chama de palavra coringa, enquanto eu não sei a natureza da coisa, eu chamo ela de fluido. O dia que eu souber, eu substituo. Então, o perispírito, que é o próprio fluido, né? Como ele deixa claro, esse perispírito, esse fluido, em relação à nossa matéria grosseira, a matéria propriamente dita aqui do nosso mundo material, esse fluido ele consegue penetrar e atravessar essa nossa matéria.
essa nossa matéria propriamente dita. A matéria do nosso mundo material, ela não consegue atingir o fluido, esse perispírito. Só em condições especiais, mas em condições normais, não. O fluido, ele consegue, ele não sofre a influência dessa matéria grosseira, quando o espírito está na situação de desencarnado, né? E por isso ele consegue atravessar. E é muito importante essas frases de Kardec, que ele diz: nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. Para que a gente, que nem eu sempre digo, a gente tem que levar a sério o que Kardec está dizendo. Nenhuma matéria pode servir de obstáculo ao fluido do perispírito. Então eu não tenho como usar alguma matéria minha aqui para atingir o espírito, para prender o espírito, para bloquear o espírito. Não há como eu fazer isso, né? E isso é muito importante porque muitas crenças espiritualistas vão achar que existem objetos, cores que possam, ou outras questões materiais que possam aí, de alguma maneira, atrair ou espantar os espíritos. A gente vai aprender com esse espírito que nada opõe obstáculo ao fluido do perispírito, né? Então, os espíritos, eles atravessam as paredes, não tem lugar onde eles não possam penetrar, não tem problema. O problema de espaço que a gente tem, espaço limitado que a gente tem aqui enquanto encarnados, os espíritos não sofrem, né? A gente às vezes pensa muito mais como encarnado e não reflete como espírito, porque, por exemplo, a gente está dentro da nossa casa, com as paredes, com o teto, então a gente pode achar que tem um espaço limitado para caber espíritos ali, mas é que os espíritos, eles além de atravessar, eles vêm além das paredes, né? E já para concluir essa minha primeira fala, a outra coisa muito importante é que Kardec fala de maneira genérica de todos os espíritos. Ele diz: os espíritos, eles penetram por toda parte. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. Então, Kardec não está falando dos espíritos superiores apenas, ele está falando de todos os espíritos. Já que a gente sabe que existem muitas obras mediúnicas pós-Kardec que colocam o espírito não conseguindo abrir portão, atravessar parede, ou como se tivesse algum tipo de terapia em que eu pudesse prender o espírito, a correr. Não, não tem isso para o espiritismo em Kardec, né? A única coisa que a única coisa que atinge esse fluido são os pensamentos, que é da alma, mas nada material, né? Então é muito importante a gente fixar isso para que a gente possa entender como é que vai se dar como é que vai se dar o fenômeno. Eu tenho no estado normal esse perispírito que é assim, como a gente acabou de comentar, e para ele entrar em contato e se manifestar no mundo material, eu vou precisar de condições especiais e momentâneas. Vão ser sempre essas duas ideias, né? É algo especial, ou seja, não é algo comum, porque o comum é justamente não atingir a nossa matéria, e é algo momentâneo. Por isso que quanto maior for o efeito material que a gente atribua a um fenômeno mediúnico de algum espírito, mais a gente tem que desconfiar e procurar pesquisar e analisar. Porque é sempre mais difícil. Quanto mais material o fenômeno, ele é mais difícil, né? Devido a justamente essa diferença do corpo do perispírito para a nossa matéria. Mas então vejam que num pequeno itemzinho ele coloca um princípio que vai nortear toda a teoria espírita. Eu não posso ficar fazendo uma relação leviana entre mundo material e mundo espiritual, porque eles são radicalmente diferentes. Não é que seja, é um pouco diferente, é radicalmente diferente. Por isso que as manifestações elas se dão em condições especiais e não em condições naturais.
A gente não tem manifestações natural no sentido de ser algo normal que não necessite de alguma condição para acontecer, né? Claro que é um fenômeno natural que faz parte da natureza, mas no sentido de que para os espíritos atuarem na nossa matéria, eu preciso de certas condições. Não é o bel prazer, essa palavra, essa expressão é melhor, né? Há leis que regulam o processo. Então, cabe a gente entender que leis são essas para também entender os fenômenos. Né? Passar para o Eric. Esse trecho é interessante porque só esse trecho já refuta a obra inteira do André Luiz, né? Que ele está falando. Não tem. Eles passam por buraco de fechadura, eles não são impedidos por buraco de fechadura, por tubo de chaminé, né? Ué, mas não tinha casas lá naquele mundo, né? Então, como é que seria isso, né? Se eles tivessem realmente esse mundo espiritual materializado, né? Então, a gente sabe que existe, né, o período ali de perturbação, né? Mas alguns espíritos podem ainda acreditar que estão vivos, ainda tem, mas isso é um período ali, né, que passa, né? Não há uma estrutura materializada no mundo espiritual, né? E quanto à questão do fluido, né? O, o Michel explicou bem, né? O fluido era um termo utilizado para tudo, para matérias cuja natureza se desconhecia, né? Então, falava de fluido calórico, né? Enfim, mas não pode se confundir fluido com energia, porque energia é uma propriedade da matéria grosseira, né? E fluido seria uma matéria, nesse sentido aqui, uma matéria mais sutil, uma matéria mais etérea, né? Né? Então, e isso também rebate outras crenças do movimento espírita brasileiro, né? Como, por exemplo, a crença de que o centro espírita seria um local especial, que espíritos maus não entrariam, né? Ou seja, a estrutura do centro que protege, né, as portas, e não é o pensamento, enfim. O que atrai ou afasta os espíritos é o pensamento, não tem nada de material que vai afastar os espíritos, né? Como eles penetram em toda parte, como diz aí, né? Então, nenhum tipo de nada material, né? A questão é moral, a atração moral em relação aos espíritos, né? Enfim, tem uma pergunta aqui do Luciano que pergunta: é necessário para o espírito se manifestar a presença de um médium? Eu só para ser rigoroso, eu pegaria eu trabalharia na pergunta do Luciano a palavra presença, né? O que que ele está querendo dizer por presença? Porque precisa sempre de um médium para o espírito se manifestar, sempre, tá? Não há manifestação espírita sem um médium. Mas isso não quer dizer duas coisas. Primeiro, que sempre o médium saiba que está participando do processo. Isso não precisa, porque ele pode nem saber que é médium e está fornecendo fluido. Então, pode. Tem uma questão no livro dos médiuns que é justamente sobre isso. Ele pode se manifestar à revelia do médium, ou seja, sem o médium saber que ele é o médium que está fornecendo. E também, por exemplo, há relatos no livro dos médiuns que um espírito se manifesta e o médium está nas redondezas. Nas redondezas, né? Ele era uma médium que estava ali pela quadra, pelo bairro. Então, veja, não estava presente, por isso eu falei da palavra presença, né? Então, o espírito precisa sempre de um médium, sempre, da teoria kardeciana. Mas o médium pode não saber que está participando, nem pode saber, pode ser que nem saiba que é médium, e também pode estar numa certa distância, né? Uma certa distância.
ele pode estar, mas precisa sempre do médium. Porque somente o médium produz o fluido que o espírito precisa. Porque lembra, como o perispírito ele é de uma natureza diferente do mundo material, eu não consigo atuar no mundo material porque é de outra natureza. Então ele tem que combinar com algo que é do nosso mundo material, que é o chamado fluido animalizado. Por que esse termo animalizado? Porque tem a ver com o corpo físico. Ele combina o fluido dele com o fluido do médium. E aí ele age. Claro que quando a gente vai aprofundar o estudo da teoria em O Livro dos Médiuns, a gente também vai perceber o seguinte: muito cuidado na hora de entender essa explicação de o espírito pega o fluido do médium e combina com o seu. Porque quando a gente pensa assim, muitas vezes as pessoas raciocinam que é algo que ele pega do médium e é separado do médium, né? Como eu pegar um objeto, uma substância. Mas também não é assim. Porque esse fluido sempre tem a influência do médium. O fluido do médium tem a sua influência, que vai fazer parte também em algo que vai influenciar no processo. Então, muito cuidado. Mas eu sempre preciso de um fluido que somente o médium é que tem. O médium encarnado, né? Ele tem esse fluido e por isso que o espírito desencarnado precisa. Só existem duas maneiras do espírito atuar na matéria grosseira. É através da mediunidade ou encarnando na matéria. Por exemplo, nós estamos atuando na matéria 24 horas por dia, ou seja, nós estamos num corpo e a gente está mexendo nele, né? Tá usando ele. Mas por isso que a gente encarnou nele. E fora encarnar através da mediunidade. Senão não existe uma maneira. Por isso que muitas coisas não vão ser possíveis do espírito realizar. Porque ele depende da mediunidade para poder fazer. E essa combinação não é fácil. Essa combinação não é fácil em várias circunstâncias, né? Então, e isso é uma sabedoria divina, né? Porque senão a gente teria interferência a todo momento, isso comprometeria o nosso livre-arbítrio, a vida social e até o risco de vida, né? Porque imagina se os espíritos pudessem atuar na nossa matéria, assim. Eu não sei se vocês lembram que naquele filme do Nosso Lar 2, o espírito ele influencia alguém a colocar fogo na casa, né? Ele vai lá no ouvido da criança, do adolescente lá, e ele fica soprando pro adolescente botar fogo na casa. Imagina se fosse simples assim, né? É uma coisa ridícula, né? Se eu pudesse influenciar facilmente um filho a botar fogo na casa porque eu não gosto da mãe. Né? Como se fosse uma coisa simples. Claro que aí, nesse caso, ainda a gente está falando de influência de pensamento para pensamento. E aí é outra coisa que não é o que a gente está tratando de influência material direta. Mas mesmo nessa influência de pensamento para pensamento, não é bem assim para eu convencer alguém a fazer uma coisa absurda, só porque o espírito não gosta de alguém, né? E eu não sei se vocês lembram que quando a casa começa a pegar fogo, chega o mentor e ele produz um vento, né? Ele fecha a janela, produz um vento lá que apaga o fogo. Mas o espírito não poderia fazer isso se não tivesse um médium. Senão, todos os incêndios do mundo, os espíritos, os anjos de guarda poderiam apagar, né? Por que eles não fariam sempre? Então, por isso que esse é o problema do romance, né? O romance ele começa a colocar esses ingredientes ridículos e as pessoas passam a achar que é assim. E é por isso que as pessoas têm medo da mediunidade, né? Por que as pessoas têm medo da mediunidade? Por causa desses romances. Como a intenção do Emmanuel e do André Luiz é fazer com que as pessoas não pratiquem a mediunidade, porque eles são inimigos do espiritismo, eles criam essa narrativa que vai assustando as pessoas, né? As pessoas têm medo da mediunidade porque elas acham que a mediunidade é uma coisa sem leis. Só que nada na natureza
funciona que não seja por leis naturais, né? Há leis divinas que comandam um processo. A mediunidade também. Então, se eu aprendo a lidar com essas leis, eu tenho controle ou eu tenho um bom fenômeno, né? Eu tenho um bom fenômeno, eu consigo ter boas comunicações, porque eu conheço as leis e aplico elas. Por que as pessoas têm medo de praticar mediunidade? Porque elas não sabem, porque elas não estudam Kardec, que há leis que comandam. Então elas acham que tem perigo, porque a qualquer momento uma turba de espíritos maldosos vai fazer alguma coisa comigo e com a minha família. Mas é óbvio que esses espíritos fazem isso por gosto. Da mesma forma os filmes, né? Eu sempre cito os filmes de terror. Os filmes de terror é a mesma coisa. Eles colocam uma facilidade pro mal, mas nunca tem o bem com a mesma facilidade. O que é uma incoerência, né? Deus, então, daria poderes só pro mal e não daria pro bem. Aí o que a gente vai aprender com Kardec? Eu tenho influência dos bons e tenho influência dos maus. Eu decido, através do meu livre-arbítrio, a influência que eu vou sofrer. Então não há mais uma força maior para o mal. Isso é coisa de filme, que não é ciência. Né? Então são essas questões que a gente precisa. Mas voltando aí para a questão, já passando para o Eric e do Luciano, precisa sempre de um médium. Se eu não me engano, o Emmanuel ele defendia a tese de que há certas manifestações que não precisa de médium, né? Que é o espírito tiraria da própria natureza. Acho que o André Luiz também fala isso. O espírito tiraria da natureza um fluido. Isso é desconhecer a mediunidade. É desconhecer a mediunidade, porque quando Kardec vai explicar por que os animais não podem ser médiuns, isso fica muito claro. Isso fica muito claro, porque tem um componente inteligente, a influência moral do médium sobre o fluido. Que eu não consigo, eu não poderia usar um animal para expressar a inteligência de um espírito. Então, é uma maneira ingênua de conhecer o fenômeno, e as pessoas acham, não, o espírito vai lá, tira da natureza, os fluidos. Não é assim. Não é assim que funciona. Perfeito. Eu coloquei aqui sobre os médiuns naturais ou inconscientes, né? Que produzem espontaneamente, sem saber, às vezes. Interessante que, normalmente, no movimento espírita brasileiro, você usa médium inconsciente para aquele médium que mecânico, né? Mas aí Kardec usa inconsciente no sentido de não saber que está produzindo, né? Mesmo com a pessoa em vigília, acordada. Ou ele chama de médios naturais também, né? Então, mas respondendo a pergunta, né? Por o espírito se manifestar, ele precisa de um médium, né? Já tinha na época de Kardec pessoas que acreditavam em manifestações sem espíritos. Até na revista Espírita ele comenta isso. Hoje em dia eu sei que tem a TCI, a transcomunicação instrumental, que alguns acreditam que pode ser feita sem médium, mas isso não existe, né? Sempre tem que ter um médium, seja um médium no sentido ostensivo ou de inspiração, né? Que todo mundo tem. Agora, tem na obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, um texto sobre a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, né? Se pensar nos fenômenos, enfim, o vento, enfim, as marés, tem isso, né? Mas Kardec não se aprofunda, né, nessa questão, porque o foco dele é trabalhar a intervenção dos espíritos junto aos homens, né? Enfim. Ah, tem mais questões aqui, eu não sei se a gente lê mais ou parte para as outras perguntas. Ou parte para o próximo item. Acho que como ainda não deu meia hora, vamos pegar essas duas questões, a do Alex e a do Herbert, daí a gente responde, depois lê mais um. O Herbert pergunta aqui: a mediunidade de possessão é mais comum que a de psicografia? Pois vejo outras filosofias espiritualistas terem muitos desses médiuns à disposição. Eu não lembro, porque a possessão no livro dos médiuns, Kardec não trata. Porque ele ainda não sabia da possessão. Ele vai tratar da possessão na Gênese, né?
Eu não lembro, porque geralmente quando Kardec falava de alguma faculdade mediúnica, ele dizia se ela era mais rara, mais comum, ele sempre classificava. Eu não lembro, Herbert, agora, de cabeça, se alguém aí lembrar, me ajude. Se Kardec chega a comentar sobre a possessão, se ela é comum ou não. Mas que é verdade isso que o Herbert está falando, parece ser muito comum em certas religiões que praticam a mediunidade, conforme a sua crença, é muito comum essa questão da possessão, né? É muito comum, mais até do que a psicografia, né? Então, aparentemente, a gente tem isso como algo muito comum. Mas eu não lembro agora. Eu teria que ler lá o texto da Gênesis sobre a possessão para ver. Não sei se o Eric lembra, se Kardec fala se é comum ou não, né? E É, caso ele não comente, eu não teria que ter um estudo hoje mais aprofundado para saber, mas aparentemente hoje parece muito comum, né? sim, sim, sim. A gente tem que entender, né, a, o Kardec, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, ele nega a possessão, depois ele admite, né? Com o caso da senhorita Julie, com o caso dos processos de Morzini. E aí na Gênesis ele vai comentar, né? Que a possessão pode ser tanto por um espírito bom quanto por um espírito mau. Então seria o que nessas religiões eles chamam de incorporação, né? Nessas religiões afro, enfim, espiritualistas. A gente tem que diferenciar a possessão da psicofonia. A psicofonia é só pela voz, né? A possessão é no corpo todo. Toma-se o corpo todo. E aí, pela minha experiência, eu acho que a psicografia é mais comum e a psicofonia é intuitiva, né? A possessão, de fato, porque tem muitos desses médiums dessas religiões afro que eles fazem aqueles movimentos mais por questão ritualística do que por realmente algum espírito ter tomado o corpo deles de possessão, entendeu? Ele tem muitos médiums dessas religiões afro que são intuitivos, que são psicofônicos, mas como aquela dança faz parte do ritual que eles fazem, então eles usam o corpo todo. Então não necessariamente todos esses médiums são de possessão, entenderam? Tem essa questão também que precisa se considerar, nem não necessariamente, né? Como no espiritismo não tem ritual, então a gente não fica tão dançando, enfim, não tem essa, não precisa dessa coisa, né? Dessa coreografia. É uma religião muito, essas religiões afro tem muito uma questão de coreografia, né? Então não necessariamente porque tá ali com uma dança que é necessariamente possessão. É um ritual que eles têm na religião deles, né? Pela minha experiência nos grupos mediúnicos, eu acho a psicografia e a psicofonia mais comum, intuitiva, do que a possessão e que a psicografia mecânica, inclusive. A psicografia mecânica também é mais raro. Mas eu não lembro de um texto específico de Kardec sobre isso. Eu estava Agora, lendo aqui, estava dando uma lida rápida aqui na Gênese, ele comenta, mas ele não fala sobre a raridade ou ser comum. Não, ele não diz. Teria que pesquisar se na revista ele diz algo, né? Mas uma coisa eu sei, é que Kardec ele estava mais preocupado com o conteúdo que vinha da mediunidade. Se fosse psicografia, psicofonia, possessão ou inspiração, era indiferente, que o mais importante era a, o conteúdo, né? O que é dito. E o espírito diz o que ele está comunicando e se for um ensinamento, o que ele está ensinando, né? Então a gente também a gente tem sempre que entender que o mais importante no processo vai ser o conteúdo final, né? Porque se o espírito, por exemplo, for de possessão e falar algo, ou alguma bobagem, ou algo irrelevante,
Isso é... Qual é a serventia, né? Qual é a serventia? Da mesma forma a psicografia, gente. Na psicografia é a mesma coisa. A gente vai ter psicografias que dizem bobagem ou dizem coisas irrelevantes. E foi através da psicografia. O médium era psicógrafo. O maior exemplo disso é Kardec, né? Kardec não era médium. E tem alguém que escreveu melhor que ele? Quem escreveu com mais profundidade do que Kardec? E ele não era médium, né? Nem médium era. Só no sentido de inspiração, né? Mas com a faculdade ele não tinha nenhuma, ele mesmo diz isso. Então, o que eu percebo é que as pessoas elas se impressionam muito quando tem muito adereço, né? Então a pessoa canta, a pessoa dança, a pessoa usa uma roupa diferente, a pessoa tem um cenário diferente. Então todas essas coisas vão impressionando as pessoas e as pessoas passam a dar autoridade por isso. E esse é o erro. Porque o que vai dar autoridade não são essas questões de forma e nem o tipo da mediunidade. Mas o que o espírito vai dizer. O espírito pode dar pirueta. O espírito pode fazer o que ele quiser, dar estrelinha, dançar, cantar. Mas eu quero saber o que ele tem para me dizer. O que ele quer me dizer? Aí o espírito vai dar recomendações morais, tá? Mas e qual é a profundidade disso? Qual é a profundidade da recomendação moral do espírito? Mas é só porque ele está dando através do médium de possessão, daí tem mais autoridade? A gente se impressiona com o fenômeno, não com o conteúdo, né? E isso, em termos espiritistas, a gente tem que aprender. Aí o espírito, por exemplo, o espírito vem me falar alguma coisa sobre algum ensinamento moral, por exemplo. Dependendo da evolução desse espírito, ou daquilo que ele está me dizendo, porque um espírito inferior pode dar boas comunicações também, né? Mas dependendo do que ele está me dizendo, vale muito mais a pena eu ler um livro. Quando eu leio, por exemplo, Aristóteles, Platão, Kant, Descartes, quando eu leio um Sponville, vai ser muitas vezes muito mais útil e profundo do que eu ficar ouvindo um espírito. Que o espírito está me dando ideias muito mais pobres, incompletas ou até ruins. Né? O exemplo clássico que eu dou, eu acho que o melhor exemplo é o Emmanuel e o André Luiz. Vejam, eles se comunicaram através de um médium extraordinário do ponto de vista da faculdade. Quem tinha faculdades mais impressionantes e chamativas do que o Chico? Mas, no entanto, que espíritos que ele psicografou? Emmanuel e André Luiz. Pega 10 livros do Emmanuel falando sobre moral e pega um Ética Nicômaco do Aristóteles. Qual que vale mais a pena? Paixões da Alma, do Descartes. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do Sponville, que até materialista é. Vale mais do que todos os livros do Emmanuel. É que o nosso também modo de tratar da moral também é tão pobre, porque a gente estuda pouco, que o máximo que esses espíritos fazem é dar conselhos morais, né? Mas é tipo conselho. Sempre um conselho limitado, né? Porque a Senso gente comum, né? também. No senso comum. Autoajuda. Às vezes eu vejo, só para concluir, às vezes eu vejo uma postagem de alguma frase do Emmanuel nas redes sociais, aí eu vou olhar 10 mil curtidas. Aí eu leio a mensagem, é de uma pobreza o que o Emmanuel está dizendo. É de um nível de mediocridade no sentido que é uma coisa que qualquer um, até em boteco de esquina, está escrito na parede. Aí a gente vai ver quando Kardec tem um artigo de Kardec, se eu não me engano, é na revista de 59. Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? É uma pergunta e Kardec responde. Aí Kardec diz: aqueles conselhos morais
particulares, só para a pessoa, ou para o grupo, ou para a família, Kardec diz, podem ser muito úteis. Agora, eu pegar esses conselhos e transformar num livro e publicar, é levar o espiritismo ao ridículo. Aí eu vejo essas frases, tem frases que atribuem ao Chico, tem frases da Joana. A Joana é difícil de entender, né? Eu quero ver alguém ler 2 frases da Joana sem ter que voltar no início da frase para entender. Quero ver. A Joana, tu não consegue ler 2 frases dela sem parar na metade e voltar para dizer assim, peraí, deixa eu ver o que ela quis dizer. Que é uma prolixidade. Mas tem frases do... Verborragia, né? Não, tem frases do Emmanuel que é umas coisas assim, tipo, o óbvio do óbvio. É a mesma coisa que eu publicar um livro e escrever, ame, porque o amor é lindo como a primavera cheia de flores. Eu vou escrever um livro para dizer isso. Percebe? Eu não estou dizendo nada ruim, mas eu estou dizendo algo que... Né? Então a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar a questão do conteúdo, né? O conteúdo é o mais importante, né? Isso que o Michel falou é verdade. As pessoas podem sentir, enfim, mas é realmente o que tem de livro que é dito como espírita, que na verdade é autoajuda, senso comum, aqueles conselhos água com açúcar, né? É igual aqueles biscoitos de filme americano que tinha um conselho dentro, né? De biscoito chinês que quebrava, tinha um conselho dentro. Os conselhos, bem aquela autoajuda mesmo, autoajuda barata, né? Aí você troca isso pela obra do Kardec, que é um tratado de filosofia moral ética, né? Que é uma coisa filosófica, né? Mas as pessoas preferem porque não precisa pensar. Para você receber um conselho pueril, você não precisa pensar igual você pensa lendo filosofia, né? Para você ler Platão, você pega os diálogos de Sócrates, você precisa pensar, né? Um conselho pueril de boteco, de filosofia de boteco, você não precisa pensar, é uma coisa tão. E no Brasil a gente sabe que tem muito analfabetismo funcional, né? Então as pessoas é mais fácil as pessoas entenderem esse tipo de conselho banal do que um tratado de filosofia. As pessoas vão, né? Eu não entendo como alguém diz que o Evangelho segundo o Espiritismo, já vi pessoas dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro difícil. E é um livro muito fácil, né? Aí eu fico pensando, imagina esse pessoal lendo Kant, lendo ler Heidegger, ler nem, enfim, é muito, o Brasil carece muito muito analfabetismo funcional realmente. Isso é um problema que a gente tinha que falar mais, porque para o brasileiro achar Kardec difícil é porque tem muito analfabetismo funcional acontecendo, né? Enfim, a gente pode partir para o item 2, 12, né? Os espíritos só para os espíritos, claro que os espíritos superiores eles podem se manifestar, não é que os espíritos superiores só se manifestem pela mediunidade espírita, né? Os espíritos superiores vão se manifestar em todos os lugares, né? Todas as crenças, isso é uma coisa geral. Mas o que a gente tem que cuidar é o conteúdo. Por trás de todo o ritual, que aí é próprio de cada crença, que a ciência espírita mostra que não entra nesses detalhes, né, de crença pessoal e detalhes, mas por trás de desse ritual eu tenho que ver o conteúdo, sempre o conteúdo. Sempre é o conteúdo que vai ser o mais importante, né? Agora, claro, né, nessa de possessão, o espírito ele pode sentir muita coisa, ainda mais dependendo do espírito, né? Kardec chega a falar sobre a impressão que os bons espíritos causam no médium e a impressão que os maus espíritos causam. E pode ter espíritos também que não é que eles estão querendo causar um mal para o médium, né? Eles não estão bem e o médium acaba sentindo também, mas não que o espírito esteja intencionado de fazer isso, né? Por isso que a gente tem que conhecer todos os gêneros, estudar direitinho, né? E eu acho que tinha só mais uma pergunta
Deixa eu ver uma pergunta do Alex, eu acho, sobre o fluido animal. Aqui. Diante do fluido animalizado, tem algum estudo para saber sobre os tipos que existem ou não existe nenhum estudo sobre isso com tamanha profundidade? É isso aí, mas é que não tem tipo. É fluido animalizado, entendeu? Eu sei que tem obras que tentam dividir os fluidos, né? Mas como é que tu divide aquilo que tu não sabe, né? Como é que tu separa o que tu não sabe o que é? Então, para Kardec é fluido animalizado. O que que é fluido animalizado? Tem a ver com o corpo vivo, encarnado, vida, que só o ser vivo na matéria pode produzir, né? Fora do corpo é fluido. No corpo é fluido animalizado, mas tudo é fluido, né? Eu não tenho como separar assim, ó. Aqui tá o fluido e aqui tá o fluido. Não tem como separar ou estabelecer diferença. A única diferença é isso. O corpo físico produz, dá, melhor falando, né? Dá características ao fluido que o desencarnado que não tem um corpo não tem. E é isso que possibilita essa combinação dele atuar no nosso mundo material, né? Então é simplesmente isso. Isso é importante, né? A gente não sabe a natureza íntima desses fluidos, né? E realmente, como o Michel falou, no movimento espírita brasileiro, tem muitos que tentaram dividir, né? Dividir o perispírito em vários corpos, né? Aí tem um corpo vital, tem um corpo não sei o quê. E Kardec não tentou isso porque não sabe a natureza íntima, né? Então não adianta, né? E por isso que, por exemplo, Kardec não perdeu tempo. Eu vejo uma discussão no movimento espírita sobre o perispírito é diferente do fluido vital. Kardec não perdeu tempo em ficar dividindo isso. Ele chamou e falou: não, tudo é o fluido, o perispírito é o fluido vital, tudo é o fluido. Não tem. Porque você não sabe a natureza íntima, então não tem como ficar dividindo essas coisas É isso aí. fisicamente, né? Você compreende o perispírito na função, né? Função não. Agora, fisicamente, como diz no dos médiuns, você não entende. Talvez no futuro, mas hoje em dia não. É. Tem um comentário do Herbert, acabei de falar com o pai de santo, ele disse que cada um sente um efeito diferente. Isso pode ir de encontro com o Kardec. Eu considero muito difícil hoje em dia a gente tentar analisar o que é feito, por exemplo, em algumas religiões, como eles praticam mediunidade, né? Porque como não, porque como eles fizeram do jeito deles, com as crenças deles, e não foi feito um estudo espírita de cada caso, ou dos vários casos, para a gente ter um artigo, alguma coisa que explique e entenda o que acontece, o que não acontece, né? A gente não tem um estudo espírita analisando isso, né? Porque como é que Kardec fazia? Kardec analisava os fenômenos do mundo inteiro e extraía daí princípios gerais, e se tivesse algumas particularidades, ele também estabelecia, né? E ele ia desmistificando. A gente teria que pegar essas crenças e tentar estudar esses médiuns, essas faculdades, evocar os espíritos, né? Então, por isso que a gente usa sempre o quê? As obras de Kardec para tentar interpretar as práticas da mediunidade, né? Agora, se teve algo que Kardec não estudou, fica difícil a gente estabelecer uma opinião, né? Para saber com mais detalhe o que aconteceu, porque eles vão tentar explicar da maneira religiosa deles, mas para o espiritismo não vale, né? Que a ciência ela tem que olhar além da crença. Vou citar exemplos aqui. Tem um fenômeno que é se eu não me engano, os espelhos mágicos que tem na revista Espírita. Que o espírito, o médium, ele tinha uma espécie de como se fosse um espelho, uma coisa que refletia, tipo bola de cristal, em que o médium olhava para aquilo e aí ele conseguia ver coisas que estava acontecendo, tirar informações, olhando para aquilo. E Kardec comenta a primeira vez
que a primeira vez que ele viu isso, Kardec comenta na revista isso, e a conclusão dele é parecido com a conclusão que a gente tiraria, né? Qual é a nossa conclusão rápida? Bom, esse objeto material que o médium está se utilizando, ele é só algo que é da crença da cabeça, da crendice do médium, né? Não tem necessidade. Se o médium tirasse, eu não lembro se é espelhos mágicos ou é copo d'água, tá? Mas era um objeto material que o espírito olhava, o médium olhava e a partir dali ele conseguia ver coisas e ter informações espirituais. E Kardec conclui, isso aí deve ser algo, se eu tirar aquele objeto, o médium vai ver do mesmo jeito. Não é necessário esse objeto material. Que é uma conclusão que a gente tiraria. Só que aí ó, o ERC foi rápido, né? Foi revista de 65 de outubro, né? Novos estudos sobre espelhos mágicos ou psíquicos. Então, só que aí depois Kardec percebe o seguinte, não é bem assim. De alguma maneira, se tirasse o objeto do médium, ele não conseguia realizar o fenômeno. Então Kardec vê que há um papel daquele objeto, não que o objeto tivesse algum poder, né? Mas tinha alguma relação que o objeto era como se ele desse um start no fenômeno. Então Kardec vê que não é bem assim de eu simplesmente dizer, não precisa do objeto. Aquele médium precisava. Então vejam que interessante. O que é uma ciência, né? Então, por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vou falar das mediunidades praticadas hoje em dia, principalmente por religiões, porque religiões que tratam da mediunidade com todo um ritual de objetos, músicas e tudo mais, a gente teria que fazer um estudo sério sobre isso, né? Porque a gente não sabe o que é, o que não é, o que precisa, o que não precisa. Então, a gente tem que falar ou como hipótese, ou com algum cuidado para não faltar com a verdade, né? Claro que eles vão dar outras explicações. E aí a gente também não tem como confirmar as explicações deles, porque, como eu disse, a gente teria que estudar espiriticamente, né? Falando esses fenômenos, né? Mas uma coisa a gente pode saber. Por isso que eu falei, uma coisa a gente pode saber com a ciência espírita. O que importa é o conteúdo, né? De tudo isso, aí sim, o conteúdo é o que importa. Porque se estiver dizendo bobagem, mentira, algo maldoso, pode ser do jeito que for, não me interessa, né? Então, esse princípio espírita, ele serve para nortear muita coisa, né? Mas que muita coisa, de repente, muita coisa a gente poderia estudar hoje em dia. A gente poderia, né? Mas isso vai demorar porque a gente nem estudou o ABC que Kardec deixou, né? Então, aí tentar estudar novos fenômenos, eu acho que o movimento espírita não tem competência para fazer isso. Mas a gente tem que ter um certo cuidado para dizer é ou não é, né? Porque não tem um estudo sobre isso. Não sei se o Eric quer falar. Eu concordo que no atual estado seria complicado o movimento espírita querer estabelecer novos estudos, né? Sendo que a gente não conhece nem Kardec, que é o fundamento, né? Então, primeiro teria que retomar Kardec, desmistificar os erros, estabelecer e compreender de novo os princípios para depois o movimento espírita, né, querer igual usando uma analogia, né, a mesma coisa que a mesma coisa que muitos fazem hoje, né, com a física quântica, por exemplo, né, o sujeito não sabe nem fazer um cálculo, né, uma equação de segundo grau, mas ele sabe da física quântica que nem doutorado em física quântica entende direito às vezes. Então, o momento espírita é tipo esse cidadão em relação a, claro que a gente está falando no geral, né? No geral do movimento espírita, não está falando de pessoas específicas. Tem muitos kardecianos sérios, enfim. No geral seria complicado. Sem evocação, enfim.
Isso é invocação é impossível, né? Que é, por exemplo, muito do que acontece em algumas religiões. Eles simplesmente recebem o espírito fala, mas não tem um caráter de estudar o fenômeno, questionar o espírito, fazer ciência em cima disso, né? Tem mais a ver com ver aquele espírito como uma autoridade religiosa que me dá conselhos para minha vida. Percebe que é um outro caráter. Então a gente não consegue nem explicar o fenômeno, porque quem participa do fenômeno também não estudou o fenômeno, não questionou, né? É parecido também com o André Luiz, por exemplo. O André Luiz, ninguém, ninguém questionou ele, né? Ninguém pegou, evocou o André Luiz na época e aí, me diz por que você disse isso, aquilo, para entender por que ele fez, por que ele disse, o que ele quis dizer. Então, como eu saio da metodologia espírita, quando eu saio da metodologia espírita, aí eu não tenho como fornecer explicações. Não tenho como fornecer explicações. E explicações religiosas não servem. Claro que o religioso que ouve isso pode ficar brabo, né? Mas é que não serve. Não serve, por exemplo, não, o Espírito falou porque aquele é uma autoridade, que daí ele disse algo. Bom, mas aqui na ciência isso não vale, né? Eu tenho que questionar ele tem que me explicar, ele tem que me dar as bases, eu tenho que usar a teoria espírita já obtida, tem várias coisas no processo para eu entender aquilo. Mas ninguém faz isso, né? Ninguém faz. Então a gente vai respeitar as crenças que lidam com a mediunidade, mas não serve como explicação, né? Porque eles dão explicação religiosa. Basta ver que quando eles vão dar explicação, eles usam justamente que é um comportamento religioso, é uma autoridade, é uma coisa meio que se questionar muito, está faltando com respeito àquela autoridade espiritual. E às vezes a própria autoridade espiritual é brava. Mas aí para a ciência espírita não funciona, né? Imagina São Luís bravo porque Kardec estava questionando. Não existe isso. Kardec quer dizer, bom, então saia daqui, né? Porque a gente aqui conversa com espíritos que se submetem à lógica, à ciência. Então, por isso que são coisas diferentes. Claro que a gente não vai bater lá na religião das pessoas e importunar elas, né? Porque a crença a gente tem que respeitar. Mas se a gente entrar no terreno da pesquisa, da explicação, tem que ser nos moldes kardecianos, senão não serve. E se a pessoa não aceita, bom, então a gente não pode estudar. Mas só o fato da pessoa não aceitar o estudo, isso já mostra uma certa inferioridade dos espíritos envolvidos, né? Então isso é importante. Bom, 7 minutos, deixa eu ver o tamanho do 12. Você quer fazer uma hora e meia hoje, já que. É que hoje realmente eu não posso. Tudo bem. Eu só Deixa queria reforçar eu isso falar, pode falar. que o Michel falou. Pela minha experiência nessas religiões, o modus operandi é igual no movimento espírita brasileiro, né? Você tem lá, se você questionar, enfim. É porque a religião é assim, né? Não tem questionamento, né? Não é assim. Se você questionar a entidade, o Exu lá, ele até fala palavrão, enfim, fica bravo e pode ter até uma cobrança, enfim. Então não é uma ciência, é difícil realmente então, fazer um estudo em relação a isso. E hoje em dia você tem o politicamente correto, né? Você não pode falar de religiões afro porque falam que é racismo, então fica complicado até comentar. Tem mais essa questão também que a gente está vivendo agora, né? Essa questão de que questionar, criticar, analisar e estabelecer diferença, as pessoas tornaram isso crime, né? Que não tem nada a ver questionar, analisar e fazer teses. É algo completamente diferente de desrespeitar ou menosprezar, né? São coisas diferentes. Mas muitas pessoas colocam a mesma coisa. Bom, se eu transformar a ciência, se eu criminalizar a ciência, acabou, né? Acabou a sociedade, né? O dia que a gente começar, isso já está acontecendo, né? A gente criminalizar a ciência, a busca da verdade, bom, não há mais teoria, não há verdadeiro e falso, tudo pode, tudo vale, então nada vale, né?
A gente vai voltar para o tempo das cavernas, né? O ser humano só conseguiu progredir justamente analisando e estabelecendo diferença das coisas, que é diferente de desrespeitar. Por exemplo, a gente pode ter o maior respeito pelas pessoas que têm essas crenças, mas se tiver que analisar do ponto de vista científico, a gente tem que analisar. É a mesma coisa, é como se eu criminalizasse o médico e o exame porque apontou que a pessoa tem um câncer. Manda prender o médico. Esse médico é preconceituoso. Que ele disse que eu tô com câncer. Imagina se a gente transformasse assim, que loucura. Mas é mais ou menos assim que estão fazendo, né, nessas áreas hoje, né? Quando tu questiona, critica ou coloca uma opinião diferente, é crime. Só que esse excesso de fanatismo mostra a fraqueza dos argumentos, né? Porque se eu tenho que criminalizar as pessoas que me criticam, é porque os meus argumentos são muito fracos, né? Se eu tenho que proibir o outro de discordar, de analisar e estabelecer diferenças, significa que eu tenho muita insegurança quanto às minhas crenças, né? Por isso que os grandes pensadores da humanidade sempre, sempre lutaram pela liberdade da livre discussão, do livre pensamento. Aliás, a ciência nasce com essa intenção, né, da liberdade de discussão, de análise. Ela nasce exatamente como uma maneira diferente da religiosa, que era baseada em autoridades, em livros. Se eu criminalizar isso, acabou todo o progresso científico, né? Mas é engraçado que essas pessoas que fazem isso, principalmente com Kardec, e nas áreas que interessam a elas, aí elas estabelecem diferenças, elas criticam. Elas podem criticar, elas podem discordar, elas podem reivindicar, protestar, mas quando alguém protesta ou questiona o protesto dela, aí é preconceito, né? É assim que está hoje a sociedade. E as pessoas estão caindo nessas mentiras, né? Achando que Kardec é um europeu, um branco europeu colonizador, como eu ouço as pessoas falar, né? Por quê? Porque ele fez ciência. Então, como ele não aceitou tudo, como ele tem critérios de verdadeiro e falso, então ele é uma pessoa ruim, maldosa, criminosa, preconceituosa. Bom, então acabou a ciência, acabou o conhecimento, fecha as escolas, queimem-se os livros e vamos viver o tudo vale, né? Bom, mas vamos voltar para a época das cavernas, né? Porque a gente só tem o que a gente tem porque alguém fez ciência. Então, isso é muito sério, isso que o Eric levantou realmente é muito sério. E a gente está vivendo isso hoje. No mundo e no Brasil, então, nem se fala, né? Hoje as pessoas, elas não defendem mais argumentos. Elas simplesmente dizem, isso não pode ser discutido. E se você discutir, você é uma pessoa terrível que merece ter a sua imagem destruída. Não se dá mais argumentos, se destrói reputações, se ataca pessoas, se cancela pessoas, se prende, se censura pessoas. Não se dá argumentos. Então a gente está indo para um caminho muito perigoso, né? Um caminho muito perigoso. Mas essas mesmas pessoas que fazem isso, elas dão um chilique com qualquer coisinha que alguém critique o que elas pensam. Elas querem controlar o pensamento de todo mundo. Mas quando alguém dá um pitacozinho do que elas creem, elas esperneiam, elas dão chilique, elas falam em liberdade, elas dizem que é preconceito. Aí a gente vê a hipocrisia, né? Então é muito importante que a pessoa que quer raciocinar saia disso, escape disso, né? Porque realmente isso é a epidemia dos nossos dias, né? Essa questão de criminalizar a discussão, a análise e o questionamento. Bom, da minha parte eu quero agradecer ao Eric e a todos que participaram, que contribuíram, que comentaram. Espero que tenha sido uma noite que tenha contribuído, mais uma noite que tenha contribuído, né?
Semana que vem a gente está de volta aí. Eu acho que o José vai conseguir voltar na semana que vem. E que todos tenham um bom resto de semana. Passo para ti aqui. Só comentando o que você falou por último aí, é o relativismo, né? O pós-modernismo, enfim, a cultura do cancelamento, né? Censura. Aí a gente dava a brincar, né? A gente está vivendo um novo auto de fé de Barcelona, né? Mas agora, em vez de ser os religiosos que estão queimando Kardec, são os ideólogos, né? Políticos. Então, é um auto de fé de Barcelona, agora, só que feito pela, pela, por esses pós-modernistas, enfim. Lembrando que hoje é a comemoração desse dia, né? Do auto de fé de Barcelona, né? Foi uma divulgação para o Espiritismo, acabou sendo. Né? E é o que esses ideólogos que hoje querem cancelar Kardec também fazem, né? Divulgam, acabam divulgando e não vão conseguir acabar com Kardec. Né? Enfim, então, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.